Bom dia a todos. Meu nome é Luciana Zanini, sou diretora de Estratégia e Gestão da LOG, uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando a primeira edição online do nosso LOG Day. Nessa manhã, abordaremos os seguintes painéis: Estratégia, Realizações 2020, Comercial, Desenvolvimento imobiliário, Produção, Gestão LOG-ADM, ISD e encerraremos com sessão de perguntas e respostas. O LOG Day 2020 é o segundo evento público da LOG, em parceria com a PIMEC-MG. Agradecemos ao presidente da PIMEC-MG, Rafael Cota Maciel, e ao vice-presidente, Luiz Fernando Junqueira Alvim. Para quem está nos acompanhando, é possível enviar as perguntas pela nossa plataforma. As dúvidas serão respondidas ao longo do evento. Aquelas que não puderem ser respondidas receberão retorno sobre suas dúvidas por e-mail. Vamos agora assistir ao nosso vídeo institucional. A maior plataforma de soluções para seus clientes, com atuação na construção, comercialização e gestão de condomínios logísticos. Um modelo de negócio sustentado por 3 pilares. Diversificação geográfica, com mais de 1 milhão de metros quadrados de ABL construídos e presente em 32 cidades, 13 estados, nas 5 regiões do Brasil. Galpões modulares e flexíveis. A companhia atende diferentes demandas, sejam em tamanho, localização ou setor de atuação. Com isso, atinge uma base diversificada de clientes, com alta velocidade de absorção, baixa vacância e, consequentemente, baixo risco de carteira. Operação integrada. Com uma estrutura verticalmente integrada, a LOG gera valor em todo o seu ciclo, que abrange a identificação da demanda, a aquisição do terreno, o desenvolvimento imobiliário, a construção do empreendimento, a comercialização das áreas locáveis e a gestão dos condomínios. Em mais de 12 anos de atuação, a LOG tem a expertise de construção e gestão de obras. Com equipe própria de engenharia e gestão, atinge uma eficiência única no mercado de construção de ativos logísticos. Tudo isso com a qualidade LOG. Projetos padronizados classe A, que incluem características como o pé direito diferenciado com altura de 12 metros, piso nivelado a laser, galpões modulares, amplo estacionamento e portaria blindada 24 horas. A companhia está em constante expansão e adota uma estratégia única de crescimento e de geração de valor, ao desenvolver ativos com baixo custo e alto índice de ocupação. Muito mais que uma empresa de propriedades, a LOG cria soluções de infraestrutura que movimentam o Brasil, aproximam pessoas e viabilizam negócios. E agora, para iniciarmos o nosso evento, gostaria de convidar ao palco Sérgio Fischer e também André Vitória. O painel será sobre estratégia. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação no nosso primeiro LOG Day Online. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter aí uma hora e meia para bater um papo, contar bastante coisa bacana. Tem um anúncio interessante para contar hoje. Mas eu queria abrir a minha fala inicial com quatro pontos na mensagem inicial que eu queria focar neles hoje agora. Vamos lá, sobre estratégia da LOG. Primeiro, a gente nos consideramos muito mais que uma empresa de propriedade. Nós somos uma geradora de ativos greenfield, né? A LOG, ao longo da sua história, desde 2008, nós entregamos todos os anos novos ativos com geração de valor, né? Entre um spread de desenvolvimento, que é o yield on cost, né? Que é os 12% que a gente consegue entregar, temos feito isso historicamente, e o cap rate de valorização dos ativos. Então, isso é uma geração recorrente, a gente entende, por isso essa abertura de muito mais que uma empresa de propriedade. A companhia tem duas componentes importantes. Primeiro é a propriedade recorrente, não o lucro,
a receita da locação, e o segundo é exatamente isso, essa geração de valor no desenvolvimento desse parque que a gente tem feito aí ao longo dos anos. E hoje nós vamos detalhar um pouquinho aqui o crescimento, como é que isso vai ser cada vez mais recorrente no nosso balanço e como é que vai ser cada vez mais volumoso também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a questão do e-commerce no Brasil, né, gente? A gente viu acontecer em 2020 um crescimento muito robusto do e-commerce, mas a Log já vinha vindo, desde 2018, 2017, um crescimento muito grande de demanda pelo e-commerce, né? E de forma nacional, isso que é interessante. O que a gente trouxe para vocês hoje aqui é exatamente isso. Mesmo que esse crescimento robusto que nós estamos vendo em 2020, né, alguns dados mostram que o Brasil vai passar de um share de 5%, 6% no comércio eletrônico, no share do varejo total em 2019, para próximo de 8% esse ano, ainda é muito pouco comparado com grandes mercados do mundo, né? A gente está trazendo um dado aqui da China ser quase 40%, dos Estados Unidos ser quase 15% de share do e-commerce no varejo total. E como é que isso está sendo distribuído ao longo desse 2020? O que a gente sentiu, né? O Brasil colocou 40 novos entrantes nesse mercado, né? Então, acho que isso vai ser um legado muito interessante da pandemia. A gente vai ver essa turma gostar da experiência e continuar online. Mas, se você vê onde que é isso, como é que foi a distribuição dessa nova demanda, o Nordeste brasileiro, por exemplo, tem mais de 100% de crescimento comparado com o Sudeste, que tem 40%. Né? E isso casa muito com a estratégia da Log. A gente vê isso acontecendo de forma muito nacional, né? A gente vê a demanda muito crescente em outras regiões não óbvias, como com a Praça Rio e São Paulo também, e casa muito com a nossa estratégia de diversificação geográfica. Então, nós somos um veículo muito preparado, talvez o veículo mais bem preparado para tirar vantagem dessa demanda crescente de e-commerce que a gente está vendo acontecer e a tendência de crescer ainda mais no futuro próximo. Terceiro ponto, e o ponto acho que é o mais bacana aqui hoje, né? O que a gente está lançando hoje aqui? O Todos por Um turbinado. Né? O que é isso? É uma curva acelerada de crescimento. Quando nós fizemos nosso plano no final de 2019, há 12 meses atrás, a gente propôs entregar 1 milhão de metros quadrados de ABL adicional até o final de 2024, né? Que era um crescimento muito robusto, mas que dobrar a companhia nesse período. Hoje nós estamos aí, nos preparamos muito ao longo de 2020, acho que nós vamos ver isso bastante aqui em todos os departamentos, como é que a companhia se preparou para fazer esse anúncio, esse plano turbinado, essa curva acelerada de crescimento, Todos por Um, que agora passou a ser todos por 1,4. Né? A nossa proposta hoje é entregar um upside adicional de 40% nesse plano de crescimento, né? São 600 milhões de reais a mais de investimento adicional. Nós vamos falar um pouquinho na fala do André como é que nós vamos fundiar isso. Né? E a ideia é entregar 1,4 milhão de metros quadrados até o final de 2024. Né? Então, ou seja, estamos lançando oficialmente o Todos por 1,4, que é um crescimento adicional de 40% do nosso plano original. Quarto ponto, né? Como é que nós vamos fundiar? Vou antecipar um pouquinho aqui. A gente fez agora em novembro a segunda tranche do nosso fundo exclusivo, o LGCP. Né? Essa estratégia para a gente é super importante, nós queremos manter ela, e a tendência é que a gente faça movimentos mais robustos e mais rápidos daqui para frente, exatamente para fundiar. É um fundo de super qualidade para a gente. Nós temos conseguido fazer vendas para esse fundo a caps de 7%, 7,5%, que colocam uma margem bruta super considerável, né, comparado aí com o nosso yield de desenvolvimento. Então, essa estratégia veio para ficar, a gente vai antecipar isso cada vez mais e fazer de forma mais robusta. Né? Esse fundo atingiu, com esse segundo movimento agora, de novembro desse ano, nós fizemos uma venda adicional de 30 mil metros quadrados de ABL, né? Isso junto com o IPO do fundo em dezembro do ano passado, totaliza 80 mil metros quadrados de ABL. Importante falar que a forma que nós fizemos essa estratégia, nós estamos vendendo parcelas minoritárias de parques para o fundo, né? E mantendo o controle do parque, para a gente é muito importante. Nós vamos falar aqui um pouquinho aqui no aspecto comercial. Essa interação do dia a dia com o cliente é muito importante, então essa estratégia para a gente foi super assertiva e vamos mantê-la daqui para frente. Então, era isso, eu queria passar essas 4 mensagens iniciais aqui, vamos ter uma hora bacana de bate-papo e vou passar a bola de volta para a Luciana, para assumir a partir de agora. Obrigada, Sérgio. Vamos ver o que o André tem a dizer sobre as realizações de 2020. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês alguns destaques financeiros importantes aqui. O ano de 2020 ele foi um ano diferente.
mas os resultados da Log foram resultados expressivos, né? Ou seja, os indicadores sólidos que nós temos hoje refletem, eu acredito, o melhor momento comercial da companhia, né? O crescimento da receita foi em torno de 13% quando a gente compara ano contra ano, né? E isso tem sido constante, né, ao longo dos últimos anos. Eu acho que isso mostra a resiliência do nosso modelo de negócio, mesmo em períodos difíceis, né? Deixa eu só te cortar um pontinho. Vamos lá. Nós crescemos 13%, mesmo considerando a reciclagem que nós fizemos em dezembro de 2019. Né? Justamente. Ou seja, se você desconsiderasse essa reciclagem, esse crescimento ia ser mais robusto ainda. Bom, em relação a isso, um EBITDA de 201 milhões de reais, né, nos 9 meses acumulados, primeiros 9 meses acumulados de 2020, isso se converte aí uma margem de 191%. Isso é muito representativo, pessoal. Bom, para suportar esse crescimento, né, e impulsionar os nossos resultados, além da geração de caixa, né, da nossa própria operação com locação dos ativos, a gente tem outras alternativas, né? Equity e dívida, por exemplo. Mas é a reciclagem de ativos que a gente considera a melhor opção, né, aquela que gera mais valor para a companhia. Então, a Log é uma desenvolvedora de ativos Greenfield, né? Então, a reciclagem de ativos junto, né, ao fundo imobiliário, né, o LGCP, isso pode ser considerado uma fonte eterna de recursos, né? E aí, pessoal, isso associado à posição robusta que nós temos no caixa hoje, né, de cerca de 700 milhões de reais, isso nos permite ter uma posição confortável para poder seguir com o nosso plano de crescimento. Deixa eu te cortar aí, André. Eu acho que 2 pontos importantes aqui, gente. O primeiro é o seguinte, essa estratégia, a gente pode casar, para ter uma estrutura de capital ótima na companhia, a gente pode casar as tranches e o momento de cada tranche com a necessidade de capex que a gente vai ter na outra ponta. O Márcio vai colocar aqui, daqui a pouco, que esse ano de 2021 vai ser um ano recorde para a gente, nós vamos produzir um nível recorde de ativos. Então, possivelmente, a gente vai fazer uma tranche mais robusta para suportar isso aí e manter uma ótima estrutura de capital, né? Isso eu acho que é um ponto importante. A tendência é que a gente continue, né, com movimentos semelhantes ao longo dos próximos anos, casando, né? Ou seja, o nosso crescimento, né, e desembolso, né, mesmo de CAPEX com essa estratégia, né? Bom, um outro aspecto interessante, assim, durante a pandemia, pessoal, a gente recebeu vários pedidos de diferimento por parte dos nossos clientes. A gente constituiu um comitê executivo e a gente analisou cada um desses pedidos, né? E as renegociações, praticamente, né, a totalidade delas, foram que os pagamentos fossem efetuados ainda durante o ano de 2020. O que eu quero comentar aqui? O ótimo relacionamento, né, que nós temos com os nossos clientes, aí associado ao portfólio, ou seja, a nossa carteira de clientes. E aí eu faço um comentário, Sérgio, assim, eu acredito que não tem uma companhia, né, no setor de logística que tem uma carteira de clientes tão boa quanto a nossa, né? Talvez seja um dos nossos principais ativos, né? E o que quer dizer? O relacionamento junto com esse portfólio, né, acaba se revertendo também nos nossos índices de inadimplência, né? 0,3% apenas, né? Isso é um índice muito relevante, muito importante. Esse trabalho que nós fizemos esse ano, pessoal, foi super interessante e super assertivo, né? Nós renegociamos 70% da nossa base local de clientes. Isso é um número robusto, né? A coisa começou lá em março, em abril, muitos empresários não sabiam do que, tinha uma segurança muito grande que estava por vir aqui em 2020, né? E nos procuraram e nós somos parceiros nesse momento, né? Isso que o André colocou, nós já repusemos esse caixa, mais de 90% desses diferimentos já foram pagos ao longo de 2020, isso é importante falar, e a nossa inadimplência baixou esse ano, né? E mais interessante, nós vamos mostrar um pouquinho aqui, nós tivemos um salto gigantesco em 2020 no nosso NPS, né? Você vai ver que a satisfação do cliente na ponta aumentou de forma considerável esse ano, e muito em vista dessa parceria, dessa proximidade que a gente tem tido com o cliente ao longo dessa pandemia aí. Bom, adicionalmente eu queria destacar o que temos em relação à dívida. Assim, o nosso custo da dívida, pessoal, é baixo, né? CDI mais 1%. E a dívida líquida, de cerca de 140 milhões de reais, também é baixa, né? Isso representa aí 0,7 vezes, né, o nosso EBITDA. Então, ou seja, né, receita e EBITDA crescentes, uma liquidez, né, sólida, uma alavancagem baixa, né? Esses indicadores, pessoal, colocam a Log, né, uma posição única para aproveitar o crescimento do e-commerce no Brasil, né? Perfeito. Bom, eu volto a palavra aqui para a Luciana, né, para a gente seguir com o evento. Tem muita coisa bacana para a gente compartilhar com vocês ainda. Obrigada, André. Obrigada, Sérgio. Já temos uma pergunta aqui na nossa plataforma. Queria aproveitar esse painel e já colocar aqui.
Qual é o impacto do plano Todos por 1.4 na estratégia de reciclagem de ativos? Ótima pergunta. Bom, como eu falei, gente, nós estamos incrementando por volta de R$600 milhões de capex adicional nesse plano. E tem um outro aspecto também, né? A gente está conseguindo antecipar, e o Rodrigo aí na hora do desenvolvimento imobiliário vai poder detalhar um pouquinho mais para vocês, nós estamos conseguindo antecipar bem as aprovações desses novos projetos. Então, nós vamos ter uma pressão maior no curto espaço que a gente tinha no plano original. Então, as duas componentes, o capex adicional de 600 milhões e essa pressão pelo fato de a gente estar conseguindo antecipar essa curva de produção, a gente vai suportar isso com tranches maiores na reciclagem, né? Nós fizemos até hoje 2 tranches, a primeira foi em final do ano passado de 170 milhões, esse ano foi próximo de 100 milhões. A tendência é a gente ver números mais robustos aí, e uma tranches mais recorrentes ao longo desse plano de desenvolvimento. Então, a gente vai suportar dessa maneira, né? Fazer tranches maiores e fazer elas mais recorrentes ao longo dos próximos anos aí. Isso gradativamente vai trazer mais, né, patrimônio para o fundo, né, e ao mesmo tempo também mais liquidez. Achamos uma estratégia sendo mantida. E diversificação também, né? Diversificação. Justamente. Acho que uma das grandes coisas bacanas dessa estratégia do fundo é que a gente está dando para o cotista, né? A LOG está ali como uma consultora imobiliária, a melhor consultora imobiliária para fazer aquela gestão daqueles ativos, né? Nós temos hoje a maior carteira de clientes desse setor, então é muito fácil a gente repor um setor, ou seja, é uma consultora imobiliária única, né? Se repor um cliente que saiu, a gente consegue fazer, o Guilherme vai mostrar isso aqui um pouco, de forma muito rápida, né? Menos de 2 meses a nossa média. Então, tem esse aspecto de ter um ótimo consultor imobiliário, e tem um aspecto também da diversificação, né? Quem está comprando a cota desse fundo, né, está comprando diversificação setorial, diversificação de geográfica e modulações, clientes, né, uma diversificação muito grande em termos de tamanho de operações. Então, isso é uma coisa única e a gente tende a cada vez mais seguir nessa estratégia. Exatamente. Obrigada, André. Obrigada, Sérgio. Já que a gente já está falando aí do Todos por 1, a gente vai passar agora um vídeo do Todos por 1 e algumas obras que estão em andamento aí no nosso portfólio. Até 2024, mais de 1 milhão de metros quadrados de ABL ao portfólio já entregue por meio da expansão de ativos existentes e da construção em novos terrenos em aquisição. Considerando a crescente demanda, principalmente para atender os polos metropolitanos em todo o Brasil, a companhia planeja acelerar esse crescimento. Motivado pela forte demanda existente no Brasil, o plano tem como objetivo atender a crescente demanda em novas regiões e nas praças em que a LOG já atua, impulsionada por 2 drivers importantes do nosso negócio: o e-commerce, em rápida expansão no Brasil, e o Flight Quality, a crescente demanda dos clientes por qualidade e eficiência em suas operações, em contraste com a falta de ofertas de ativos de qualidade por todo o país. A LOG avança rapidamente com as obras que estão sendo realizadas. Conheça algumas delas. Muito mais que uma empresa de propriedades, a LOG segue comprometida com seu plano, buscando soluções de infraestrutura que movimentam o Brasil, aproximam pessoas e viabilizam negócios. Para darmos seguimento ao nosso Log Day, gostaria de convidar ao palco o Guilherme Trota. Lembrando para quem está nos assistindo em nossa plataforma que podem continuar fazendo suas perguntas. Com vocês aí, Guilherme e Sérgio.
Bom dia a todos, é um prazer participar desse evento, primeiro Log Day Online, e tentar aí, nesses próximos minutos, trazer com mais riqueza alguns detalhes da nossa operação no comercial. Eu trago aqui, para começar, 3 importantes mensagens, né, que vai nortear a nossa apresentação comercial. A primeira delas é falarmos dos drivers de crescimento da companhia, né, que são 2, como já bem falado no nosso primeiro vídeo e também na apresentação de abertura pelo Sérgio, pelo André, que é o e-commerce e o Flight Quality. Na sequência, vamos falar do nosso modelo de negócio comercial, detalhando um pouco mais a operação, a carteira de clientes e movimento da nossa equipe comercial. E, para finalizar, vamos trazer alguns números, alguns indicadores que comprovem a robustez e a eficiência do nosso modelo de negócio. Bom, começando pelos nossos drivers de crescimento, como já falamos, né, o e-commerce, assim como o Flight Quality, são movimentos que sempre estiveram presentes na nossa operação. Desde a origem, e como o Sérgio bem falou, a partir de 2018, o e-commerce veio acelerando e ocupando importantes áreas na nossa operação, mas é fato que com o Covid isso acelerou e que comprova, inclusive, a nossa estratégia de também acelerar o nosso plano Todos por Um, agora passando para Todos 1.4. É fato que a questão do Flight Quality, assim como o e-commerce, isso está no nosso DNA, isso está na nossa origem. A Log foi constituída para levar infraestrutura de qualidade para todo o Brasil. E as estatísticas mostram que existem aproximadamente 150 milhões de metros quadrados de galpão de rua, recebendo operações de empresas multinacionais de grandes portes e grandes empresas brasileiras, em galpões que não oferecem nenhuma eficiência logística, galpões que oferecem riscos por falta de qualidade de segurança e galpões não humanizados, que são dos fatores que as grandes empresas e os clientes desse segmento de logística procuram, que são galpões que levem leveza, tranquilidade e qualidade no dia a dia do trabalho de seus funcionários. Deixa eu adicionar um ponto aqui, Guilherme. É importante a gente que conhece esse mercado todo no Brasil inteiro, gente, se você pegar a carteira de clientes da Log, os melhores clientes nossos, os clientes mais AAA que nós temos, estão localizados em regiões fora do Sudeste, né? É interessante quando a gente vai fazer um investimento novo, um novo projeto nessas áreas, e são boas, grandes regiões de consumo, que é o nosso norte, a gente quer estar próximo do consumo, né? A gente traz um projeto classe A, muitas vezes é o primeiro projeto classe A daquela região, é muito fácil você migrar o cliente que já está ali atuando, né? A gente vê isso muito acontecer, o cliente já está naquela praça, muito mal instalado, ele precisa atender aquela região, então essa migração para a gente é meio que óbvia, até porque no final do dia, ele vai estar pagando menos para estar no ativo classe A. Muitas vezes ele precisa de uma BL menor, pela eficiência do galpão. Essa questão da anonimização que a gente vê, nós temos hoje 15 mil funcionários de clientes trabalhando nos nossos projetos. São cidades, né? Tem projetos nossos com 3 mil funcionários. Então, você precisa ter uma estrutura de qualidade para atender essa turma, né? Você precisa ter refeitório, um dormitório, você precisa ter um certo lazer ali, porque é uma atividade muito pesada. E você vendo onde é que esses clientes estão mal instalados no Brasil afora, né? Esses 150 milhões que o Guilherme comentou, se você pegar o classe A do Brasil, que está um pouco abaixo de 20 milhões hoje, né? De 17 milhões, né, Sérgio? 18 isso. milhões. Se você abrir um pouco esse número, você vai ver que a grande parte desse portfólio está localizado no Sudeste. É claro que tem um mercado muito maior em São Paulo, tem um mercado muito grande no Rio, em Belo Horizonte também. Só que uma cidade como Salvador, uma cidade como Fortaleza, são polos de consumo grandes. A gente não vê um parque muito ruim, aliás, se tiver 1 ou 2 galpões classe A é muito, né? Então é meio que óbvio, até por isso que a gente conseguiu ao longo desse crescimento da Log aí, desde a sua fundação em 2008, nós conseguimos entregar ativos e reduzir a nossa vacância e ter uma absorção muito grande, exatamente por causa desse driver, né? Já existe mercado, você não precisa de um cenário macro pujante para você pegar aquela demanda, não. Você já está fazendo uma redução de custo para os clientes e a melhora na qualidade da operação dele. Finalizando isso que o Sérgio falou, da questão do investimento, né, e do apelo
comercial em vender e oferecer esses empreendimentos de qualidade em todo o território nacional. Antigamente isso era despesa para o cliente. As empresas viam as despesas de condomínio e de aluguel como despesa recorrente. Isso hoje em dia é investimento. É o que o Sérgio falou, as empresas ocupam menores espaços do que ocupam em galpões isolados e ganham absurdamente em eficiência. Então isso é receita na veia, isso é desenvolvimento de negócio. Dando sequência na nossa apresentação da operação comercial, vamos falar um pouco do nosso modelo de negócio, né? A LOG nasceu com uma estratégia muito bem definida. Nós nascemos com o desenvolvimento de um projeto padrão modular, que atende todos os tipos de cliente, todas as operações, de todos os tamanhos e de todos os segmentos da economia. E, além disso, com o propósito de ser uma operação regionalizada, uma operação que atua em todo o Brasil, onde existe demanda. Fato hoje que estamos instalados em 32 cidades, em 13 regiões, em 13 estados do Brasil e em todas as regiões do território. Esse projeto modular da LOG gera uma flexibilidade comercial muito grande, pois a gente consegue atender de todas as formas, todas as operações de clientes com bastante flexibilidade. Prova disso é a geração de uma carteira hoje existente com 236 contratos ativos, onde os números mostram que não existe concentração de espaço ou de carteira na nossa operação. Ticket médio de ocupação por ABL na nossa companhia é de 4.600 metros quadrados. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho, Roberto Guilherme. É interessante, gente, o que a gente vê? Muitas vezes, uma grande multinacional, uma grande operadora brasileira, ela precisa ter um galpão, um ceder muito grande na região sudeste para atender aquele maior mercado do país. Mas ela precisa ter operações menores Brasil afora. Operações de 5 mil metros quadrados, operação de 10 mil metros quadrados. Então, a gente vê uma demanda muito forte. O fato de ser modular, você consegue atingir uma base de cliente muito maior. E muitas vezes o mesmo cliente que precisaria de um big box em São Paulo ou no Rio, ele está precisando dos 5, 6, 7 mil metros quadrados em outras regiões do país, e a gente consegue atender esse cliente muito bem, exatamente por essa modulação, essa flexibilidade que a gente tem nas nossas ocupações. É fato, a gente escuta isso, e isso vem de onde interessa, que é do próprio cliente. A LOG é reconhecida como a companhia mais bem preparada, e desde a sua origem, para acompanhar esse crescimento do e-commerce, acompanhar esse movimento Flight Quality. Exatamente por oferecermos produtos de qualidade, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o território nacional. E aí eu já linko com o próximo ponto, que para a gente, e é o que eu levo para a estrutura, para a equipe comercial e trago para vocês em toda a oportunidade que eu tenho, é que o nosso maior ativo é a nossa inteligência de mercado interna. Isso a gente só consegue pela proximidade que a gente tem com os clientes. Os nossos clientes fomentam a nossa companhia, a nossa estratégia comercial de informações. Além da nossa equipe comercial em campo, visitando, mapeando regiões onde existe demanda, através de indicadores internos que nós temos, mas o que a gente mais faz é ir atrás da fala do cliente. O cliente nos mostra onde existe plano de expansão, onde existe demanda, onde existe necessidade de crescimento. E o que isso traz? Isso traz muita assertividade na hora do comercial, junto com o desenvolvimento imobiliário, que o Rodrigo vai falar um pouco mais, definir para onde iremos buscar novas operações. Fato que se comprova, só para... Desculpa te interromper. É interessante isso que o Guilherme está falando, gente, que a gente tem conseguido entregar um nível de pré-locação ao longo da obra muito grande, né? Ele vai mostrar um pouquinho dos dados aqui, a força que essa carteira interna de cliente tem, é uma coisa, isso que até nos surpreendeu, né, Guilherme? Muito. Hoje nós estamos chegando aí perto de 70% das nossas locações são para a própria carteira. Então, esse movimento tem guiado o nosso crescimento, aonde que praça que a gente vai, que é onde comprar um terreno novo, como projetar o terreno também, o projeto, o tamanho do módulo, vem muito do feedback que esses clientes nos dão, e a assertividade, um nível de pré-locação, de absorção muito grande ao longo da obra. Né? Nós fechamos agora no terceiro trimestre, nós entregamos um projeto que ele foi entregue com 93% de pré-locação. Ou seja, no dia que a gente entregou o Habits para os clientes, a gente tinha 93% de espaços ocupados. Isso é um número muito forte.
Por que a gente tem conseguido fazer isso? Porque a própria base tem nos demandado e é muito fácil a gente fazer uma pré-alocação para a própria base. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Historicamente, o nosso nível de pré-locação de galpões ainda em fase de obra é de 70%, ou seja, nossos empreendimentos, quando entregues, já estão prontos e já entram em operação imediatamente. E é claro que para suportar todo esse modelo de negócio, toda essa estratégia, não seria possível se não tivéssemos uma bela e o melhor time comercial, a equipe comercial própria, atuando em todo o território nacional. É distribuído em 3 escritórios estrategicamente definidos, né, um em Recife, que cuida do Norte e Nordeste, aqui em Belo Horizonte e São Paulo. Além dessa estrutura de gestores na ponta, que faz a gestão cliente ativo, manutenção de contratos, renovações e prospecção, temos uma forte estrutura que cuida de novos negócios e institucional, que gera demanda e gera novos negócios para desenvolvimento imobiliário e para todas as outras regiões, os regionais que fazem a gestão da operação na ponta. Para comprovar, né, a eficiência, a força desse modelo de negócio, eu trago aqui alguns dos nossos principais indicadores, começando aí que 67% dos contratos fechados na companhia nesses 9 meses, o acumulado do ano de 2020, foram operações feitas por esse time comercial próprio que a gente falou agora há pouco. Hoje nós temos 236 clientes ativos, espalhados em 32 cidades e 11 regiões. 60% das locações feitas também no acumulado de 2020 já foram para clientes recorrentes da LOG, ou seja, clientes que demandam mais de 1, 2, 3 operações. Como o Sérgio bem falou, o nosso prazo médio de recolocação de cliente, ou seja, o cliente que destratou, entregou chaves, trabalhamos na recuperação desse imóvel e voltamos a alocá-lo e entregar chaves para um novo cliente, esse prazo é de 1,9 meses, um prazo muito baixo. Olha que interessante isso, gente. Normalmente nós perdemos cliente por 2 motivos. Ou a operação dele está sofrendo e vai devolver o espaço, ou ele precisa de expansão e a gente não tem condição de atendê-lo. Essa carteira, tem alguns projetos, né, Guilherme, que a gente tem até lista de espera de clientes, ou para expandir, ou novos clientes esperando uma operação vagar para aquilo ali. Então, essa agilidade que a gente tem de repor esses clientes é uma coisa única. Menos de 2 meses entre a saída de um cliente, você colocar outra operação para dentro. Recuperar um imóvel e ainda entregar chaves é uma coisa única. Agora, outro fato interessante dessa estratégia é o seguinte, muitos parques nós temos até 30 clientes, a modulação menor, 2, 3 mil metros quadrados por cliente. A gente gosta muito dessa estratégia, que se você pegar ao longo do prazo da vida de um ativo nosso, comparando isso com o BTS, que você assina um contrato de 10 anos, trava aquele preço no ano 0, e vai colher receita de 100% da alocação ao longo desse período, o nosso negócio, com a vacância que está rodando ali por volta de 4%, no máximo 5%, esse churn de cliente para a gente é muito importante, porque você consegue capturar mais valor. O novo entrante, normalmente, você consegue precificar melhor. Então, você consegue puxar, ao longo desse período, você consegue puxar a receita do projeto. Então, se você comparar essa receita ao longo de um período de 10 anos do nosso modelo com o BTS, nós estamos colhendo muito mais fruto do que um modelo BTS. E para provar isso e exemplificar isso que o Sérgio está falando, o último indicador que eu trago, 72% dos contratos que venciam e venceram até os 9 meses acumulados de 2020 foram renovados, ou seja, 72%. A diferença está nesse movimento que o Sérgio falou, dos ativos clientes que precisam expandir, não conseguimos, que trazem informações para a gente de onde precisariam de novas áreas, clientes que a gente também faz parte da estratégia que módulos sejam renovados por questão de precificar melhor. Fato este que a gente consegue mostrar uma vacância estabilizada abaixo de 5%. Fechamos setembro de 2020 com uma vacância de 3,6%, ou seja, uma vacância recorde, onde já adianto também a tendência de um fechamento de um quarto tri muito bom, mantendo a vacância estabilizada, como o Sérgio falou, abaixo de 5%. Podemos mostrar também como eficiência do nosso negócio, recorde de absorção bruta da companhia acumulado nos 9 meses de 2020. Fechamos com 320 mil metros quadrados de operação. E já adianto que
quarto TRI vai proporcionar um recorde de locação da companhia no ano, ultrapassando os 400 mil metros de galpão alugado. Para mostrar um pouco a pulverização da nossa carteira e a tranquilidade de que estamos no caminho certo, sem gerar concentração e sem gerar possíveis movimentos robustos e pesados que venham gerar aumento de vacância e desestabilizar a nossa operação, nossa carteira ela é composta por setor farmacêutico, alimentos e bebidas, bens de consumo, transporte, vestiário e acessórios, entre outros segmentos que juntos somam 15% do nosso portfólio. E para finalizar, a gente traz um dado que o maior cliente da nossa carteira, dentro de 1 milhão de metros quadrados entregue, representa apenas 7,6% da receita bruta da companhia. É um modelo de diluição, né, Guilherme? Certamente. Diversificação geográfica, diversificação setorial e diversificação de clientes. Isso para a gente é importantíssimo. Perfeito. Era isso. Mais uma vez, obrigado. Lu, passo para você dar continuidade ao nosso evento. Obrigada, Guilherme. Tem uma pergunta aqui, aproveitar que você está aí no painel, que colocou essa questão da carteira de clientes e perguntou qual foi o impacto nessa carteira durante a pandemia. Quais setores tiveram impactos negativos, se houve? Bom, é fato, né, Lu, que houve, a pergunta é muito boa. O que nós vimos, como o André já falou, foi uma procura e um movimento de ajuda e solicitações por parte dos clientes durante o Covid, mas muito mais na questão de fluxo de caixa do que de valor de contrato e de aluguel e de repactuação. É fato, sim, que o automobilístico, por exemplo, podemos citar, é um segmento importante, alguns dos portfólios da Log, esse sim sofreu um pouco mais, mas eu trago aqui inúmeros outros que cresceram e que demandaram de novas áreas de expansão. O e-commerce, alimentos e bebidas, o farmacêutico e, acompanhando todos esses setores, o transporte, que em nenhum momento parou de demandar a área e de acompanhar esse crescimento. Então, houve sim, mas muito mais uma procura por ajuste de fluxo de caixa do que repactuação de contrato, e o automobilístico foi sim um segmento que sofreu um pouco mais. Perfeito, Guilherme. Obrigada. Eu que agradeço. Bola com você, Lu. Próximo painel, que será sobre desenvolvimento imobiliário, gostaria de chamar ao palco Rodrigo Maia. Bom dia Lu, bom dia Sérgio, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse Log Day. Satisfação muito grande estar aqui, podendo compartilhar os resultados de 2020, falar um pouco do que vem pela frente. Converso aí com a nossa apresentação para falar sobre desenvolvimento imobiliário, com um dado muito importante. A gente vai terminar o ano com mais de 1 milhão de metros quadrados em desenvolvimento. Isso é recorde, fruto de novas aquisições que foram realizadas ao longo do ano, fortalecendo a nossa estratégia de diversificação geográfica. Essas novas aquisições foram distribuídas aí, essas 10 novas aquisições que a gente realizou ao longo do ano, em 7 novas cidades, fortalecendo essa estratégia de diversificação. Tivemos uma aceleração do processo de aquisições, além daquele previsto inicialmente, totalizando aí, vamos fechar o ano com mais de 600 mil metros quadrados de ABL acrescido ao nosso portfólio, né? Então foi um ano extremamente positivo. Mesmo com toda a restrição logística que a gente teve, né, Rodrigo? Verdade. O fato isso é interessante, gente. A gente tem hoje mapeado aqui várias oportunidades, cada praça tem 10, 15 terrenos mapeados, que a gente já vem estudando ele há bastante tempo. Então, mesmo com toda a restrição que a gente teve, de viagens, da equipe de desenvolvimento imobiliário, a gente conseguiu bater um ano recorde, né? São 10 muito bons terrenos, e em diversas regiões do país, aliás, todas as regiões do país, né? Isso foi bastante interessante. É isso. Bem colocado pelo Sérgio. Hoje a gente já está, apesar de todas essas restrições, conseguimos aí estar presente, marcar presença da Log nas 5 regiões do país. E aí estamos fechando, né, com esse 1 milhão de metros quadrados,
corresponde para a gente a um land bank que a gente entende como ideal para prover esse ciclo de crescimento que a gente está colocando. Corresponde a 3 vezes a produção anual que a gente está prevendo pela frente. Então, estamos muito confiantes nas entregas que a gente está se comprometendo. Um dado interessante que eu não falei, hoje, se você no raio de 100 quilômetros de todos os projetos da LOG, a gente já está atingindo 50% da população brasileira. É um número relevante, né? E a tendência é de alta, né, Rodrigo? Seu plano aí para 2021 tem boas novas praças para a gente entrar, praças de forte consumo, de grande número de habitantes, e que vai aumentar consideravelmente esse número. Tendência é essa. A tendência é essa, que a gente esteja cada vez com uma cobertura e uma proximidade, né, da população cada vez maior, e aumentar esse número de cobertura da população que mora no entorno aí do LOG. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho agora desse ciclo de desenvolvimento, né? O Sérgio bem colocou que a gente tem conseguido acelerar os prazos de prospecção e também de aprovação. A gente pode ver aí nos vídeos para trás algumas das obras que compõem novos produtos novas aquisições que ocorreram ao longo de 2020 e que já estão em fase de obras, né? Hoje a gente já tem mais de 120 mil metros quadrados de obras em andamento, fruto de aquisições realizadas nos últimos 12 meses. Então, acho que evidencia um ciclo de desenvolvimento mais rápido do que a gente estava até projetando inicialmente. É interessante o que a gente tem sentido, né? As prefeituras estão vendo esse tipo de investimento com muito bons olhos, né? Tem uma soma de fatores aí, né? Normalmente a gente instala um condomínio logístico numa região carente, né? E o emprego, a gente já fez pesquisa com os nossos clientes, o emprego, esses 15 mil funcionários que trabalham no LOG hoje, a grande maioria deles estão próximo ali do bairro onde que a gente coloca aquele projeto, e muitas vezes é um bairro periférico, né? Então, ou seja, as prefeituras começaram a entender isso, né, Rodrigo? Nós estamos tendo muito sucesso em vender esse peixe para as prefeituras, que é um investimento robusto, a geração de emprego na base muito forte. Tem a questão do imposto também, que aumenta muito. E complementando você, Sérgio, sem querer, e tem um ponto muito positivo, que é a organização do espaço urbano, né? Então, além dos benefícios diretos da implantação dos condomínios, impostos, geração de emprego, é aquele movimento de flight college que a gente falou, de tirar, de organizar o espaço urbano com empreendimentos com pátios confortáveis, áreas de manobra, estacionamentos externos, internos, confortáveis, adequados. Você está organizando o espaço, tirando aquele veículo que antes estava na rua, mal instalado, prejudicando o trânsito, para um empreendimento que está preparado para receber essa demanda. Então, eu acho que isso tem sido cada vez mais percebido pelos órgãos, e eu acho que isso tem trazido, certamente, grandes benefícios nos municípios em que a gente tem atuado. E isso foi uma das razões pelas quais nós conseguimos incrementar esse plano, essa curva acelerada todos por um, né? Essa agilidade que a gente tem conseguido, primeiro, na aquisição dos terrenos, que estão sendo... nós estamos adquirindo ele de forma muito rápida e de forma de muita qualidade, né, Rodrigo? Uma parcela muito grande em permuta, isso é um ponto importante também. E a agilidade na aprovação, a gente está conseguindo hoje aqui divulgar esse todos por 1,4, que é um crescimento relevante no nosso plano de crescimento. É isso. E aí, olhando para frente um pouco, né, dando sequência, olhando para frente um pouco, a gente já temos aí um plano para 2021 de prospecção já mapeadas e em negociações de 10 novas áreas. A gente deve acrescentar aí mais 400 mil metros quadrados de ABL. Tem muito mais do que isso de cidades mapeadas, mas assim, no curto prazo que a gente imagina de adquirir, de incrementar o nosso portfólio ao longo de 2021, somando aí mais 400 mil metros quadrados de ABL no nosso portfólio para desenvolvimento. E acho que, assim, o que suporta tudo isso, né, o que tem dado resultado e tem permitido a gente atingir esses objetivos, a gente pode falar em 3 grandes pilares. A equipe interna, a gente tem uma equipe interna tanto para desenvolvimento de projetos quanto para aprovações, que eu acho que é única no país, especializada nisso, que vive isso 24 horas por dia, focada no desenvolvimento de projetos
e na sua aprovação. O projeto padronizado é uma coisa única. O projeto padronizado ajuda muito isso, né, Sérgio? E aí ele traz a agilidade no seu desenvolvimento, reduz retrabalhos, a facilidade depois da produção, durante as obras. Um outro ponto importante, além desse, é a retroalimentação que a gente tem com o time comercial, ajustando sempre o projeto à melhor característica que o cliente precisa, e principalmente com o nosso Log ADM, o Márcio vai falar um pouco, trazendo informações das operações dos condomínios, permitindo que a gente sempre tenha o melhor dimensionamento de prédios de apoio, vestiário, refeitório, áreas de estacionamento, né, como a Log, através do Log ADM, faz a gestão dos condomínios, ela sabe muito bem a dor que, eventualmente, cada um desses projetos pode gerar, e acho que esse ciclo de retroalimentação tem sido fantástico para a gente gerar projetos cada vez melhores e mais aderentes à demanda dos nossos clientes. E aí o Sérgio adiantou, e por fim, os projetos padronizados, utilizando a plataforma BIM, que nos tem dado muita agilidade no desenvolvimento destes projetos. Acho que esses são os pontos assim, que eu gostaria de destacar. Rodrigo. Oi, Lu. Chegou uma pergunta aqui. Tem mais algum BTS no pipeline? Olha, tem. Alguns, né, Rodrigo? Alguns, né? Nós não podemos dar mais detalhes, não. Bem provavelmente nós vamos fechar mais BTS. Né? Tem alguns grandes em estudo. Mas, de novo, gente, eu gosto de enfatizar isso demais. Nós somos uma companhia muito focada em yield. Né? O nosso negócio, a gente está buscando um yield de qualidade. Historicamente, a gente entregou 12% de yield no primeiro 1 milhão de metros quadrados. A proposta desses todos por 1,4 é ter pelo menos esse resultado. Em alguns lugares a gente está conseguindo até entregar acima disso, que é um número muito forte. Agora, nossos recursos humanos e financeiros são limitados. Né? A gente tem a capacidade de fazer até tantos 1.000 metros quadrados por ano. A gente tirar o foco de um retorno de qualidade para focar no BTS, onde tem uma competição maior, e é fato, o BTS tem muita competição, a gente não vai fazer loucura, não. Nós estamos aqui para entregar retorno, né? Fazer o spread entre o nosso desenvolvimento e o cap rate, para a gente é importantíssimo. Então, se tiver um BTS, nós vamos olhar todos que a gente tem a capacidade de olhar, e se conseguirmos ter uma competência para entregar um yield de 12, pelo menos 12 ou próximo disso, a gente vai seguir. Né? No passado recente nós fizemos uma entrega de um BTS em 2019, temos outra sendo entregue agora, nesse mês agora, com yields muito, muito bons. Então, se for nessa toada, a gente continua. Senão, nós vamos focar no nosso negócio, que a gente não podemos chamar de especulativo, que tem uma assertividade muito grande, mas o nosso varejo de galpões a nível nacional. Perfeito, Sérgio. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Continuamos recebendo perguntas na plataforma, então não deixem de nos enviar, por favor. E para discutirmos o próximo painel, que será sobre produção e gestão Log ADM, gostaria de chamar ao palco Márcio Siqueira. Obrigado, Lu. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Vamos falar um pouco aqui da parte da produção. Bom, vou começar falando aqui do nosso desafio. No próximo ano nós teremos aí 400 mil metros de ABL, que estão distribuídos aí em 15 projetos diferentes em 9 estados. Para a gente conseguir desenvolver esse desafio todo, nós temos aí algumas alavancas, né? E sempre falo que a principal delas é a nossa equipe própria. Nós temos uma equipe própria de engenheiros já super capacitados, né? São 40 engenheiros e analistas, né? Eles foram treinados aí ao longo do tempo, estão preparados aí para estar desenvolvendo todos esses empreendimentos, né? Temos os projetos padronizados, que o Rodrigo já falou, que não são só apenas os de arquitetura, mas também de todas as outras disciplinas, né? São modelados em BIM, que facilita muito o nosso dia a dia na execução. Essa questão da padronização é fundamental, facilita demais. Facilita o controle, facilita o orçamento, né, Márcio? Facilita tudo. Toda a parte de dados nossa fica muito mais fácil, né? Além de ter, assim, gente, o aspecto comercial é muito importante também, não sei se o Guilherme citou, mas a gente ter, o cliente saber o que esperar da Log, né?
nosso galpão padronizado, a luminária é a mesma que a gente usa em todo lugar do Brasil. O Márcio vai falar aqui sobre a fidelidade da cadeira de suprimentos também, que é importante. É uma coisa única, né? Você facilita muito o controle de custo de obra, você facilita o orçamento, você facilita a nossa eficiência na ponta de entregar esses ativos de cada vez mais rápido, com maior produtividade, né? E, consequentemente, tem um impacto direto aí no nosso famoso yield on cost aí, né? A gente consegue entregar ativos com bastante qualidade, Marcinho. Eu me lembro até uma vez, um cliente nos ligou e já tinha uma locação no empreendimento e estava procurando, se não me engano, era Goiânia, né? Goiânia, é fato. E ele pediu os projetos, falou, mas já é o mesmo projeto, já está padronizado? Ele fechou essa locação por sem telefone, nem visitar, por telefone. Porque sabe o que esperar. Foi uma questão muito interessante. Bom, fazemos também um planejamento muito detalhado de todas as atividades, né? A nossa gestão de obra, a gente entra num nível de detalhe muito grande, criando metas para todas as atividades, para a gente não fugir do nosso rumo, né? E a rede de fornecedores que o Sérgio falou, que é uma rede de fornecedores nacional. Eles nos atendem no Brasil inteiro, e isso é fundamental para a gente atingir, né, o nosso objetivo principal, que é essa velocidade de execução muito grande, né? A gente viu no nosso vídeo o BTS da Belga, aí, provavelmente a gente vai estar finalizando a obra esse mês ainda, aí, com um recorde, mais um recorde de 9 meses, uma qualidade muito grande na construção e um custo baixo, realmente, que é uma característica forte nossa, que a gente consegue entregar. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso ciclo, né? Tem muito a ver com o que a gente falou recentemente, né? Os projetos que são sempre retroalimentados pelo comercial, de acordo, alguns, no caso de BTS, que tem a especificidade do cliente, que aí a gente faz totalmente customizado para a operação do cliente. E também o LogEDM, que é a nossa gestão dos nossos ativos, que eles ficam na ponta e ouvem sempre os nossos clientes e retroalimentam a gente com esse conhecimento, que é fundamental para a gente estar melhorando os nossos projetos, né? Após isso, a gente entra na parte do orçamento, que é elaborar o custo, né, com essa questão dos dados, aí, essa questão do projeto padronizado que a gente vai gerando. Fica muito mais fácil para a gente elaborar o custo dos empreendimentos e sempre levando em consideração a regionalização, né? Nós somos a única companhia que está em todas as regiões do Brasil. Então, isso tem uma certa diferença e a gente consegue absorver isso. Depois a gente passa na fase de planejamento e de suprimentos, né? Os suprimentos, a gente começa a parte de suprimentos 3 meses antes de executar uma obra. Para a gente conseguir ter esse prazo, né, de entrega tão rápido, nós temos que ter realmente um planejamento anterior e um suprimento muito forte, conseguindo, com os nossos fornecedores, que eu nem falo que são fornecedores, são parceiros mesmo, entregar no prazo que nós precisamos. E execução própria. A gente fala muito de equipe, né? A gente tem um time sensacional. Somos a única empresa desse ramo que tem uma consultora dentro da companhia, né? E com track record, né, Marcinho? Porque se você pegar esse primeiro 1 milhão de metros quadrados entregues pela companhia, foi feito pelo time do Márcio, né? Nós temos engenheiros aqui que têm 8, 9 anos de casa, né? Ou seja, fazendo sempre aquele projeto padronizado, cada vez com eficiência maior na ponta, né? O Márcio vai mostrar um pouquinho de produtividade, né? Você vai falar agora, né? Então não vou dar spoiler, não. Mas time é tudo, acho que nós conseguimos entregar o que nós já fizemos e esse desafio que nós temos pela frente, muito por causa do nosso time. E depois a fase de controle que vai ao longo da obra, né? Ela entra não só, né, a gente sempre fala aquela célebre frase, né, quem não mede não gerencia, né? E também a parte toda de qualidade, segurança, que é fundamental para a gente não abre mão disso. E também a parte ambiental, que nós temos um grande cuidado com isso. Bom, vamos falar um pouquinho de eficiência, né? Não só falar, mas também mostrar alguns dados que a gente tem aqui. A gente sempre mede a produtividade dos nossos canteiros, né? Como é que é medida essa produtividade? A produtividade nossa é medida a produção de ABL, de metros quadrados de ABL,
pelo efetivo médio da obra. E a gente tem um número fantástico que realmente, assim, se reduzindo o prazo das obras, a gente se aumenta isso. Né? De 2013 para 2020, a gente conseguiu aumentar em 50% a nossa produtividade, com essa gestão ativa que a gente tem na obra. Isso é um número fantástico e impacta aí nos prazos. Né? Quando você entra numa concorrência de BTS, prazo sempre é fundamental, e eu posso falar que até agora nós não perdemos nenhum prazo de entrega, e isso muito em função desse índice de produtividade que vem aumentando. E a questão de custo de obra, né? Nosso custo realmente é fantástico. Eu acho que é muito difícil ter uma companhia que consiga entregar um custo tão baixo de empreendimento. Né? Como nós temos uma construtora aqui, temos um conhecimento muito grande. Ao longo dos anos, dá para a gente ver nessa curva aí com a base 100, esse gap que a gente tem da correção do INCC para o nosso custo real das obras. Isso aí realmente foi algo que é fantástico. Eu não conheço nenhuma outra empresa que consiga entregar nessa base. Deixa eu dar um dado interessante aqui. Esse ano, nós voltamos a olhar um terreno que a gente estudou em 2013, né? E chegamos a fazer projeto e viabilidade. Nós resgatamos essa viabilidade, gente. O número atual, essa revisão da viabilidade feita esse ano, é o mesmo valor, em termos nominais, de um projeto orçado em 2013. Né? Isso tudo foi ganho de produtividade, como o Márcio está dizendo. A padronização do projeto, essa equipe interna, né? A equipe de controle, a equipe de orçamento, os suprimentos, para fazer um trabalho sensacional para a gente, essa fidelização dos clientes, dos suprimentos, da cadeia dos fornecedores, tem sido ímpar para a gente também. A gente já sabe, a produção de 2021 já está mapeada, os fornecedores já estão sabendo dela, já estão preparando, principalmente a turma de estrutura metálica pré-moldados, que dentro da nossa curva ABC são itens bastante relevantes, né, Márcio? Instalações, estrutura metálica e o pré-moldado, né? E o piso, né? São os quatro principais. Os quatro, se bobear, pegam 70% do custo de obra, né? Aproveitando, Sérgio e Márcio, né, já que vocês estão falando desse vetor, tem uma pergunta aqui. Muito tem se falado da falta de material de construção e aumento de custos. Como vocês veem esse impacto na LOG? Já aproveitando aí o assunto. Lu, boa pergunta, né? Isso tem sido sempre questionado aí por várias fontes, né? Bom, 2020 um ano completamente atípico, né? E a gente sentiu uma pressão de custo, né? Principalmente na questão do aço. A gente teve várias siderúrgicas, desligaram os altos fornos, os estoques reduziram muito e teve uma pressão de custo. A maioria das nossas contratações a gente fez no início da pandemia, a gente conseguiu fugir disso no ano de 2020 e a gente entende que em 2021 isso já vai estar acomodado com a retomada dos estoques, né? Talvez não no primeiro trimestre, mas já no segundo trimestre, provavelmente esse custo já vai estar bem voltando aos patamares que a gente está acostumado a praticar. Importante citar, né, Márcio, que essa pressão que você comentou, por volta de 4%, 5% do nosso custo de produção, a gente conseguiu, de certa maneira, offsetá-la pelo esse ganho de produtividade que nós tivemos, né? Ou seja, esse recorde de obra que nós batemos esse ano, então, 2 recordes, né? O LOG Uberaba foi entregue da limpeza do terreno, a chave para o cliente, nós fizemos em 10 meses. 10 meses, né? Ou seja, foi um recorde para a gente. É. O BTS da Belgo está indo na mesma linha. Né? Então, esse aumento de produtividade que a gente está conseguindo colocar nos canteiros nos deu aí uma forma de reduzir um pouquinho esse impacto de custo de construção. E a tendência do futuro, eu concordo com você, eu acho que ano que vem as coisas vão se assentar e a gente vai ter um ano mais normal aí. Né? Exatamente, todo mundo atrás do normal, né? Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a nossa gestão de ativos, né, que é a última área da companhia que foi verticalizada, que nós chamamos ela de LOG ADM. Bom, nós verticalizamos em 2019, né, Sérgio, que nós começamos, né, então estamos completando aí 2 anos que nós viramos a chave. Demoramos para fazer, né? Demoramos para fazer, arrependemos de ter demorado, né? Mas foi fundamental para a gente, a proximidade na ponta, né? Saber o dia a dia do cliente, né? Aprimorar o dia a dia do cliente, né? Dar mais qualidade para o cliente, isso aí foi fundamental.
E também tem um aspecto comercial que é muito importante, a gente está sabendo qual que é a necessidade do cliente e ter esse relacionamento com o pessoal na ponta, né? A gente conseguiu também uma redução de custo, né, mantendo uma qualidade grande, fizemos grandes contratações, conseguimos ganhos assim, expressivos, uma qualidade no serviço prestado muito grande. A gente administra praticamente 1 milhão de metros quadrados, certamente a maior companhia administradora de ativos aí de logística no Brasil. Entregamos uma margem bruta muito interessante, né, acima de 50% nessa área. Isso é interessante. Deixa eu te cortar um pouquinho aí, Márcio. O que a gente viu, gente? Ao longo dos anos, assim, essa foi a última, igual o Márcio colocou, o último setor que nós verticalizamos, né? Hoje é uma unidade de negócio que gera um valor, ela tem uma margem robusta, e para o cliente tem uma prestação de serviço padronizada, com todo o investimento de software que a gente faz na ponta. O cliente, é muito comum um cliente nosso, tem cliente que tem 7 operações com a gente, espalhado pelo Brasil. Ele sabe exatamente o que esperar do LogDM, da prestação de conta, da nossa capacidade de, com volume, reduzir o custo operacional. Então, o que nós fizemos? Nós estamos gerando valor, né? Nós reduzimos o custo para o cliente, o custo condominial dele reduziu, a gente está colocando uma margem bruta nessa linha de negócio de acima de 50% e tendo uma satisfação maior comprovada aí pelo nosso NPS, né? Isso que eu ia falar agora, né? Nós temos um NPS aí de 62, que é melhor que muita companhia de vários setores. Realmente é fantástico. E isso tudo em função do trabalho que a gente tem feito, não só do LogADM, mas do time comercial. O DI nos auxilia em uma série de dúvidas ou de necessidade dos clientes. E a gente faz questão de falar que nós somos uma companhia que fica perto do cliente e a gente quer ser parceiro do cliente, né? Esse NPS demonstra isso. Bom, Lu, acho que devolvo aí para você. Perfeito. Tinha vindo também uma pergunta aqui sobre a NPS, mas você acabou respondendo, Márcio. Obrigada. Tem uma pergunta um pouco fora do painel, mas acho que vamos colocar aqui. Vocês têm planos para chegar em Santa Catarina, que é um estado com demanda alta e vacância baixa? Acho que o Sérgio pode endereçar essa. Temos sim. Eu acho que tem algumas regiões em Santa Catarina que cabe um projeto que a gente tem estudado. É uma economia que está indo super bem, um consumo muito bem lá no estado, né? A taxa de desemprego em Santa Catarina é 5%, é uma coisa de louco, né? Comparado na realidade do Brasil, né? Então, queremos sim, está no nosso plano, tem algumas cidades mapeadas e em breve devemos estar divulgando coisa ali. Nós namoramos Santa Catarina há bons anos, há alguns anos, Perfeito. Então, Márcio, obrigada. Gostaria de pedir para que o André Vitória retornasse ao palco, para que, juntamente ao Sérgio, possamos dar sequência ao painel de ESG. Bom, pessoal, vou trazer agora algumas das nossas ações de ESG. Né? Acho que é uma pauta super importante, né, que tem tido cada vez mais espaço, né, no legado do nosso time aqui na Log. Né? Bom, as ações sustentáveis em meio ambiente, pessoal, já começam na concepção dos nossos projetos, né? Ou seja, vamos dizer, eu queria trazer aqui talvez algumas características de engenharia, né, para vocês terem uma noção, né, do que isso representa. Mas, assim, o uso de sensores de presença, né, e lâmpadas de LED, iluminação e ventilação, né, sendo naturais, né. Tem um aspecto interessante, né, de telhas e fachadas brancas, né, e o uso da manta face felt, isso ajuda, né, na estabilização da temperatura e na absorção do calor. Acho que isso é um dado interessante, que essa combinação de fatores, isso traz aí uma redução de até 2 graus, né, dentro dos nossos galpões, ou seja, isso também ajuda muito a manter, né, um ambiente mais humanizado para os funcionários, né, que acabam trabalhando dentro dos nossos galpões, né. Uma eficiência energética aí também pela compra de energia, isso faz com que a gente tenha um consumo, né, de energia em fontes renováveis. Coleta seletiva e também um aspecto interessante no nosso processo, que o processo de terraplanagem ele é praticamente feito sem descarte de resíduos, né? Isso é extremamente relevante. Agora, um aspecto importante, que eu acho que o Rodrigo até comentou isso, né, na fala dele,
essa organização ali, né, Sérgio, do tráfego, né, dos carros e caminhões no entorno ali dessa região metropolitana, isso tem, pessoal, um aspecto extremamente positivo, né? Isso é uma característica dos nossos negócios, para onde a gente leva as nossas operações. Acho que esse o centro do nosso negócio é esse, né, André? A gente está organizando o espaço logístico, reduzindo o custo logístico do país, né, com esses investimentos, né? E a gente está, consequentemente, tirando carreira da rua, organizando o espaço. Isso tem um impacto gigantesco em redução de CO2. Né? Nós estamos ainda mapeando esses dados, não é um estudo fácil, né, mas estamos fazendo isso para divulgar em breve, aí, mas é bastante relevante. Acho que esse é um aspecto extremamente importante. Né? Bom, mas ao lado também, né, do que a gente vem falando aqui no Log Day, né, existem as pessoas, né, do nosso time. Né, e que essas pessoas têm propósitos, né, e que querem deixar um legado. Então, vamos mencionar aqui algumas ações de ESG no âmbito social. Né? Assim, todas as instalações, né, em todos os nossos projetos, instalações com acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, né, em todos os nossos projetos. A gente efetuou doações, né, de mais de R$1 milhão, né, de reais com equipamentos, né, e cestas básicas durante a pandemia. Agora, tem uma característica interessante do nosso negócio, é que a diversificação geográfica, pessoal, que a gente vem trazendo também nos nossos projetos, isso tem permitido acesso, né, a produtos em determinadas regiões que antes não se tinha não eram assistidas ou não tinham, né, acesso a esse tipo de produto. Ou seja, a gente vem democratizando, né, o acesso a produtos, né, seja com custo, né, ou seja, com preço, né, razoável, né, e também com prazo, né, de entrega, né, justo, vamos dizer assim. Então, esse processo é um processo que vem também sendo uma característica própria do nosso negócio. Agora, vejam que bacana esse vídeo aqui de um projeto social da Log, né, de educação básica, que eu acho que demonstra a forma com que a gente pode atuar e a gente vem atuando junto à comunidade local. Vejam que bacana, olha só. Infelizmente, nosso desafio é recurso para desenvolver os projetos. A Log acredita que todos nós somos capazes de protagonizar a verdadeira transformação social que o mundo precisa. Por isso, escolhemos cuidar daquela que nos abraçou quando chegamos, a comunidade. Reconhecemos a importância de sermos agentes transformadores em um país onde as desigualdades sociais, infelizmente, se tornaram aparentemente legítimas. E decidimos apostar na educação como ponto fundamental para que crianças e jovens carentes tenham um futuro mais digno. Juntos construiremos pontes de oportunidades, derrubaremos muros que excluem e abriremos portas para que cada vez mais o ensino de qualidade esteja presente nas nossas comunidades. Transformar espaços para transformar vidas. Criar ambientes onde a imaginação não tenha limites. Explorar o desconhecido para encontrar sonhos. Descobrir novas possibilidades e ir muito além do que se poderia pensar. Aprender e compartilhar experiências incríveis. Ressignificar as salas de aula. A Log Social te convida a fazer parte desse legado de amor, inclusão e transformação social. Cuidar do outro é plantar um futuro mais digno, igual e promissor. É colher sorrisos de quem mais precisa, de quem mais merece e de quem sabe o poder da palavra oportunidade. Vem com a Log Social. Bem legal isso, né?
Bom, em termos de governança, eu gostaria de frisar, né, que a LOG é uma companhia de capital aberto, né, então ela tem um total respeito, né, à transparência e às melhores práticas de governança, né, e regras aí do novo mercado na B3. Né. Um conselho de administração, né, com presença de membro independente, extremamente atuante, né, também com seus comitês de assessoramento, tanto por parte do conselho quanto por parte da diretoria executiva, né, tais como o comitê de finanças, o de RH, o de ética e compliance, né, ou seja, são práticas extremamente relevantes que têm tido uma assertividade muito grande nos processos de tomada de decisão da companhia. Né. A diversidade na liderança e na alta gestão, né, e também um compliance, né, seja aí através de políticas, né, que já vêm sendo implementadas, um código de conduta que já é de conhecimento, né, de todos os nossos funcionários e um canal, né, de ouvidoria operado aí por uma empresa externa. Mas eu gostaria de enfatizar também que todas as nossas ações, né, elas são pautadas, né, na ética e na integridade. Ou seja, ética e integridade, pessoal, são valores inegociáveis dentro da LOG. Bom, em 2021, vem muita coisa nova e coisa grande de ESG na LOG. Tá? Eu volto para a Luciana, né, para a gente seguir com o fechamento, né, do evento. E obrigado a todos. Obrigada, André. Obrigada, Sérgio. Obrigada aí a toda a audiência. A gente está recebendo vários comentários. Continuem mandando aí seus comentários, mandem perguntas também, para a gente seguir com o nosso painel. Então, vamos agora aí para o nosso fechamento, para a sessão de perguntas e respostas, com todos aqui da equipe e com o Sérgio. Deixa eu ver aqui. Quais as expectativas da empresa para os próximos meses? Acreditam que o crescimento do setor seguirá em curva acelerada? Bom, boa pergunta. Isso é uma coisa muito comentada hoje em dia, né? Com certeza o e-commerce não vai crescer nos níveis que cresceu em 2020, né, gente? Eu acho que o país mudou de patamar, esse setor mudou de patamar, saindo aí, como eu comentei mais cedo, de 5%, 6% do share para próximo de 8%, aí é difícil, as estatísticas não fecharam ainda, mas vai ser próximo disso. Mas o que a gente tem visto tem 40% de novos entrantes nessa experiência online, né, no Brasil ao longo de 2020. Essa turma veio para ficar. É claro que existe um entrave muito grande de infraestrutura no país, a gente vê isso, a penetração do e-commerce no Brasil ainda não é do nível dos Estados Unidos, por exemplo, que é 15%, como eu comecei mais cedo, e um dos fatores por trás disso é exatamente a infraestrutura, a falta de infraestrutura de qualidade. Né? Uma pessoa vai entrar em Belém na internet e fazer uma compra e sair de um CD do Sudeste, é claro que ela não vai ficar satisfeita, né? Não tem jeito, não tem aquela agilidade. Mas a gente tem aí hoje todos os grandes players de e-commerce, multinacionais e nacionais, dentro da nossa carteira. E a gente vê o plano de crescimento dessa turma, não é pouco, né, é bem considerável, é bem robusto, ambicioso. Né, e a gente está exatamente indo na frente para poder ser o provedor de logística em todas as regiões do país. Então, com certeza o crescimento vai continuar acontecendo, não vai ser nos níveis que foram em 2020, mas além desse crescimento de e-commerce, existe o chamado Flight to Quality, que o Guilherme detalhou um pouquinho aqui, que ele sozinho nos dá décadas e décadas de investimento. Essa troca desse parque logístico do Brasil, que é muito ruim, e a gente não precisa do aspecto macro. Né? Até na época de crise a gente conseguiu entregar e migrar esses clientes, porque para ele no fim do dia era mais barato. Então isso deixa esses dois drives deixa a gente muito confiante da gente entregar esse plano de crescimento aí, recorde em tempo recorde. Sérgio, a pergunta aqui tem relação com o que você falou agora, mas tem mais um detalhe. Então, com o boom do e-commerce, vocês acreditam que os grandes varejistas vão seguir investindo em galpões logísticos e centros de distribuição fora do eixo Rio-São Paulo? Além disso, quais são as barreiras de entrada de outros players nos locais que a LOG atua? Eu acho não, Lu, eu tenho certeza. A gente vê isso, como eu coloquei mais cedo, né? Essa carteira toda nossa nos movimentando. O time comercial está no dia a dia ali conversando com todos esses clientes, entendendo o plano de crescimento deles, e as operações que nasciam com 10, 20, 30 mil metros quadrados, agora estão nascendo com 50, 60 mil. A gente tem visto isso no dia a dia, né? Isso é um dos fatores pelos quais nós estamos divulgando hoje essa curva acelerada do nosso plano. E segunda pergunta foi qual?
as barreiras de entrada de outros players. Vamos lá, o que deixa a gente bastante confortável? Nós não temos visto competições, principalmente fora do Sudeste. Nós estamos muitas vezes sozinhos em algumas regiões. Nós temos a capacidade interna de entregar um ativo de qualidade barato. Isso também nos dá uma certa competitividade ali. E o mais importante, eu falo isso muito, qual que é a maior barreira de entrada que a Log pode dar aí, que a Log coloca no mercado? A nossa carteira de cliente, né? Esse cliente está dentro de casa, com a gente, fidelizado. Nós viramos uma solução de one-stop shop para esses clientes. Então, isso é muito fácil a gente pegar um cliente que tem 5, 6 operações, pegar a 7ª, 8ª com ele, né? A gente tem visto esse movimento muito forte. O Guilherme comentou aqui o dado aí de quase 70% das operações fechadas com a Log em 2020 e 2019 foi o mesmo nível, foram para clientes existentes. Então, isso para mim é a maior barreira de entrada que tem na concorrência com o nosso negócio. Perfeito. Agora, voltado para a ESG, aí, André, talvez você pode nos ajudar. A Log pretende investir em painéis solares? Posso. Porque isso é um estudo que a gente olha aqui, né, o Márcio tem uns 6 ou 7 anos que a gente tem estudado isso, né, Márcio? Nós vamos fazer, eventualmente nós estamos estudando uma coisa mais robusta, né? Nós temos hoje 1 milhão de metros quadrados de telhados Brasil afora, e isso tem um potencial muito grande. Só que hoje, para o nosso cliente, ainda a conta não está fechando, né? O que a gente vê o seguinte, como a nossa energia, diferente da energia residencial, ela chega em média tensão, é uma energia barata, competitiva, né? Então, o que nós fizemos? Nós migramos todos ou quase a totalidade dos nossos projetos para o Mercado Livre. E estamos repassando uma energia muito barata para o nosso consumidor, que é o nosso cliente final. Mas é claro que tem um aspecto ambiental importante. A gente está estudando, vamos fazer um projeto, um capex considerável, e no futuro próximo aí devemos estar divulgando alguma coisa nesse sentido. Mais uma pergunta aqui, talvez, Guilherme, se puder vir até aqui para a gente... Aqui a pergunta é sobre preço de locação. O que se pode esperar em relação ao repasse de inflação com o aumento significativo do IGPM? Bom, já há algum tempo, né, podemos voltar aí em 2019, a gente já vinha numa recuperação de preço versus reajuste como uma realidade no negócio. Até setembro de 2020, né, o último trimestre, repassamos em linha os reajustes. É fato que no quarto tri esse índice descolou, é surreal, é inaplicável a qualquer operação, não sustenta. O que temos feito? Como sempre fizemos, negociar, sentar com o cliente, entender o índice justo da operação e não extinguir índice de reajuste, mas sim adequar o que já vínhamos fazendo. Então, o cenário de fechamento em 2020 é de um reajuste em linha com o que vem acontecendo e para 2021 acredito que vai continuar seguindo esse movimento de adequação de preço. Lembrando que a gente tem uma quebra, né, de contratos tanto em PCA e GPM, então esse comportamento não é para a carteira como um todo. Exatamente, né? Perfeito. Sérgio, você puder falar um pouquinho de crescimento real de preço do que a gente estava previsto? Vamos lá, Lu. Isso é muito regionalizado, né, gente? Assim, cada mercado tem uma dinâmica distinta, né? E esse impacto do IGPM que a gente está vendo, hoje a nossa carteira, igual a Lu comentou, nós temos uma diferença por volta de 60% em IGPM e 40% em PCA. O IGPM rodando, né, nós estamos fechando dezembro, os contratos de database em dezembro estão tendo um impacto de 23%, 24% no custo de locação. É claro que a coisa não se sustenta igual o Guilherme comentou agora, né, e isso vai impactar, com certeza, o crescimento real, né, não tem dúvida, uma base tão forte dessa de IGPM vai impactar. Mas, de novo, o que a gente vê, de forma geral, e isso tem acontecido nos últimos 2 anos, é um poder maior de negociação por parte dos proprietários. A gente tem visto isso acontecer. A demanda está aquecida, a gente tem conseguido precificar melhor. Então, a tendência é que o nosso ticket médio ele tenda a subir aí no médio prazo, mas, é claro, o aspecto do IGPM tem que ser olhado com carinho. Perfeito, Sérgio. Tenho uma pergunta, 2 perguntas, deixa eu pegar essa para ver se a gente consegue falar dentro do nosso tempo. Principal risco e principal desafio no plano de crescimento da Log?
Boa pergunta. Hoje nós estamos muito confiantes e otimistas com esse plano divulgado hoje, né? É claro que o aspecto macro é um aspecto importante, como o André comentou mais cedo, nós temos alguns pilares de funding, o mais importante ou de mais qualidade a gente continua entendendo que é a reciclagem. Eventualmente, se o governo não resolver essa questão macro, né, não controlar o fiscal do país, e a gente vê uma volta da inflação, com certeza essa reciclagem vai ser um pouco penalizada, né? O nosso custo de dívida também tende a subir, que é o segundo pilar aí para o nosso funding. Então, a minha preocupação hoje o risco é macroeconômico, né? Fora isso, nós temos um mercado super pujante de logística, nós temos uma capacidade única de entregar novos ativos, de entregar esse plano. O que pode nos prejudicar é se o macro tiver um impacto maior que o previsto, mas nós estamos aí considerando o cenário base e bem otimistas de entregar esse plano. Obrigada, Sérgio. Acho que vamos aqui para a última pergunta. Sobre reciclagem de ativos. Quais fatores são decisivos na escolha de ativos? Olha, é uma boa pergunta. Isso aqui é uma discussão interna e muitas vezes a opinião não bate, né, André? Nós temos alguns cenários aqui. Primeiro, o seguinte, tem alguns ativos, a gente tem que escolher um ativo que esteja maduro, mas também nós não podemos penalizar o cotista do fundo, né? Vender um ativo que está com a crista da locação, que a gente enxerga que aquele mercado tende a reduzir no médio prazo, nós vamos estar penalizando o cotista do fundo, a gente não quer fazer isso. Mas também não queremos deixar dinheiro na mesa, né? Pegar um ativo onde que os preços estejam comprimidos, que a gente entende que vai ter um leasing spread positivo no curto espaço, também nós vamos estar deixando dinheiro na mesa. Então tem ali esse ponto ideal nessa escolha. Também a localização é importante, a carteira de cliente é importante, como é que está a performance do ativo em termos de ocupação. Também não podemos, se a gente vende um ativo com 10% de vacância, não é o nosso caso, né? Os nossos ativos estão todos muito bem, a vacância está toda muito bem linear, até porque a ocupação está próxima de 94%, né? Próximo de 96%, desculpa. Então, isso é outro ponto importante também, como é que estão os contratos, etc., né? Então, essa é a discussão boa, né, que a gente tem. Ou seja, exato. Né, que a gente coloca o portfólio à mesa e para fazer essa escolha e as discussões, né, que a gente tem para tomar de decisão. Essa discussão é boa. Dá tempo para mais uma pergunta? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É sobre o fundo, talvez um pouco mais específica, né? Mas como que a LOG, deixa eu voltar aqui, existe alguma outra maneira de transferência para o fundo necessitar de aprovação em assembleia do mínimo de 25% de aprovação? Existem sim, né, Lu? Inclusive, você quer responder essa aí? Nós discutimos isso ontem. Discutimos isso ontem. Então, né, a gente falando aqui da parte do LGCP 11, dentro aí de toda a governança e de todas as regulamentações que a gente tem perante a CVM, a gente passa por instâncias de aprovação, primeiro no Conselho da LOG, depois no Conselho do Administrador, e passamos também por essa chancela final, que é a aprovação aí de 25% dos cotistas do fundo para aquisição desses ativos. A gente tem estudado isso para ver outras maneiras, né, da gente crescer esse fundo e continuar viabilizando essa aprovação. Isso é super importante, porque a estratégia do fundo, ela visa replicar o modelo da LOG, né, de tudo que a gente falou aqui do nosso modelo de negócios nessa carteira, e também tem um alinhamento de interesses muito forte. Né, o que a gente vê, essa participação minoritária, que a LOG, o fundo como cotista, a LOG como majoritária, visa a gente ter esse alinhamento de interesses em toda a atuação e essa proximidade com os clientes. Então, esse é um ponto importante, a gente tem discutido, tivemos uma reunião até ontem sobre isso, então a gente vai seguir aí nas próximas emissões falando mais dessa estratégia aí para esse ponto. Sérgio, então vamos fazer as nossas considerações finais para a gente encerrar aqui. Bom dia, foi bastante proveitoso o tempo aí, inclusive estão exatamente no cronograma inicial. Eu queria fechar com duas mensagens, enfatizar duas mensagens importantíssimas. O nosso modelo de negócio que eu falei inicialmente, nós não somos uma empresa de propriedade somente, nós somos mais do que isso.
Nós somos desenvolvedores de ativos, uma empresa que gera valor nesse spread entre o desenvolvimento e o cap rate, e a tendência desse valor ser, além de recorrente, nós vamos ver esse número crescente no nosso desenvolvimento aqui para frente. Né? À medida que a gente vai entregar esse plano robusto de crescimento, isso vai ser cada vez mais uma linha de geração de valor no nosso balanço aí, que nós vamos estar muito satisfeitos em entregar isso no futuro próximo. E o segundo ponto é esse todos por 1.4, gente. Isso é uma coisa fantástica, né? Nós fizemos um dever de casa maravilhoso na companhia ao longo deste 2020, um ano desafiador demais, né? Por razões óbvias. A gente conseguiu entregar um crescimento de 40% de um plano lançado há 12 meses atrás. Então, nós estamos super satisfeitos, otimistas com esse plano, e vai dar muito fruto aí, esse crescimento da Log, vai mudar o patamar da companhia daqui a alguns anos. Então, era isso aí, agradecer a presença de todo mundo, a audiência de todo mundo, e nos vemos aí no próximo Log Day. Obrigada. Obrigada a todos que participaram desse evento, parabéns pela equipe Log. E para finalizar, eu gostaria também de reforçar o nosso propósito, que é criar soluções de infraestrutura que movimentam o Brasil, aproximam pessoas e viabilizam negócios. Em nome da Log, agradeço a todos por estarem conosco nesse evento. Para quem não conseguiu nos acompanhar ao vivo, o Log Day ficará disponível em nosso canal do YouTube e também no nosso site de RI. Todos poderão ter a dimensão dos resultados e dos temas que apresentamos hoje. Ficamos honrados com a presença de vocês, nos acompanhando e interagindo conosco. Mesmo que de forma virtual, foi possível nos aproximar ainda mais de todos vocês, sendo esse nosso principal objetivo com o Log Day. Mais uma vez, obrigada a todos e até 2021. Obrigada.